Paz do Senhor, amados, estamos juntos, pela graça de Deus, para mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. No domingo passado, já tivemos a primeira aula deste primeiro trimestre de 2023, onde estudaremos o Evangelho de Marcos. E no dia de hoje, 8 de janeiro, nós teremos a segunda lição, que tem por título Um Coração de Servo. Então, antes de começarmos, vamos fazer uma breve oração, chamando o Senhor nosso Deus para tomar parte nesse negócio e instruir a nossa mente para transformar a nossa vida pela sua palavra. Amado Deus e Senhor, Criador do céu e da terra, nós louvamos agradecidos ao Senhor por mais esse dia e mais esta lição de Escola Bíblica Dominical. Estamos diante da Tua Palavra. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, ilumine o nosso entendimento e que Teu Espírito Santo nos ajude a entender com clareza a mensagem divina que está disposta para nós nas páginas das Escrituras. Dá-nos uma lição abençoada para a honra e glória sua. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? E o texto áureo da nossa lição encontra-se no capítulo de número 10 deste Evangelho, no versículo 45, que diz: Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A verdade aplicada diz que nós precisamos atentar para Jesus Cristo como nosso exemplo maior de vida comprometida com o serviço, conforme o plano de Deus. Então, irmãos, desde o primeiro capítulo de Marcos, nós vamos tendo essa ideia ampliada, estendida, de quem foi o servo Jesus Cristo. A intenção desta lição é nos levar a pensar sobre o coração deste servo. Então diz assim a nossa introdução: as reflexões seguintes nos farão ver que, no Evangelho de Marcos, Jesus em seu ministério teve o cuidado de nos ensinar quão admirável é entre os seus discípulos a disposição de servir. O que nós percebemos desde o início do Evangelho de Marcos é que o coração do servo se mostrou compassivo, misericordioso, perdoador, atuante, e a disposição de servir, ela é realmente admirável sempre. E nós temos esta necessidade de entender o que é o serviço que se presta para Deus. E aí eu levanto algumas questões neste momento. Será que o que entendemos e chamamos de serviço cristão é realmente o que Deus está contemplando como um serviço para Ele? Como nós podemos nos envolver na obra de Deus, ao ponto de nossa atividade produtiva servir aos interesses do reino? Que fomos chamados para servir como discípulos, nós não temos dúvida. Mas como fazer isso de um modo biblicamente correto, teologicamente coerente, eticamente adequado? Este é o tema desta lição. O Evangelho de Marcos, ele também é compreendido como o Evangelho do servo. É o serviço prestado por Jesus à humanidade nas diferentes dimensões da vida. Isso é o que está em foco no Evangelho de Marcos o tempo todo. O Evangelho de Marcos é também um orientador do serviço que devemos prestar para Deus e para o próximo. É um manual onde encontraremos o que precisamos para saber como servir a Deus e aos outros como convém. Não basta servir, é preciso servir à maneira de Deus.
de conformidade com as instruções que Ele mesmo nos deixou nesta sua santíssima palavra, que é a nossa regra de fé, de prática, de conduta. Então, nós vamos ver aqui, no primeiro tópico da nossa lição, ele tem por título Jesus, o servo enviado por Deus. E a revista nos diz que, no diagnóstico alcançado pelo apóstolo Paulo sobre a pessoa de Jesus, nós presenciamos o seu caráter servidor. E aqui nós já faremos a leitura de Filipenses 2, do 5 ao 8, porque esta é uma referência que será citada em outros momentos da lição. Diz a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós lemos o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, ele já nos introduz em um contexto de atividades ininterruptas de Jesus, o servo. E ali nós temos envolvido a chamada dos obreiros, o ensino na sinagoga, a expulsão de demônios, a cura de enfermidades, a libertação de todos os endemoniados, a pregação em diversos lugares, momentos de oração a sós, cura da lepra, e foi uma tal sucessão de tarefas, e o impacto delas se fez sentir de tal maneira que este primeiro capítulo termina afirmando que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Este é o versículo 45. Com um caráter eminentemente servidor, o Mestre Jesus ensinou pelo exemplo mais do que por qualquer outro meio. Então, nesse tópico 1, o coração do servo ele começa a ser desvendado. E este servo é enviado por Deus, diz aqui o comentário da nossa lição, ele era cheio do Espírito Santo. Ele foi tentado no deserto e venceu. E ele também foi perseverante em oração, e este é o nosso assunto neste tópico. Então vejamos o item 1.1 do primeiro tópico. O título é O Servo Cheio do Espírito Santo. Podemos ver com clareza que Jesus desceu as águas batismais em submissão ao Pai. O versículo de Marcos 1,9 diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. No Evangelho de Marcos, visualizamos que antes de Jesus seguir em sua missão e após ser batizado, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele e nunca o abandonou. Dentro de cada um dos 4 evangelhos, não seria difícil de mostrar que o Espírito Santo sempre esteve presente no ministério de Jesus, lhe auxiliando em cada detalhe a realizar a missão estabelecida pelo Pai. Então, irmãos, quando lemos estes versículos, nós vemos aqui e podemos dizer que o batismo de Jesus encontra-se registrado em Mateus 3, dos versículos 13 ao 17, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versículos 7 a 11, em Lucas 3, versículos 21 e 22,
e em João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Então ele está sendo descrito por todos os evangelhos como um marco do começo da sua missão. Necessidade não havia, mesmo porque o batismo de João era um batismo de arrependimento e Jesus não tinha do que se arrepender e nem tampouco do que se purificar. Mas ele se colocou ali no lugar daqueles que tinham tal necessidade. Com aquele ato, ele assumiu sobre si todo o sofrimento causado pelo pecado, mostrando-se solidário com os pecadores que estavam renunciando à injustiça. É preciso fazer essa declaração pública de fé. E aí, Jesus, o amado do Pai, ele tomou essa atitude essencial de experimentar esse momento único também na vida de um servo e de uma serva de Deus nesta terra, que é o seu batismo nas águas. Só que no batismo de Jesus algo de espetacular, maravilhoso acontece. Ali o que temos é a Trindade sendo gloriosamente revelada, dos versículos 9 até o 11. No momento em que Jesus, o Filho de Deus, se identifica conosco e com seu povo de todos os tempos através do batismo, o céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. João batizava com água, mas Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. A água é apenas um símbolo do Espírito, mas Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Só Jesus pode dar o Espírito Santo. Jesus é o agente do batismo com o Espírito Santo. Ele foi para o Pai para derramar o Espírito Santo, mas em sua condição humana, o Jesus homem recebeu o Espírito Santo para o exercício do seu ministério terreno com poder. Ele recebeu essa capacitação espiritual naquele momento. E a exemplo de Cristo, é no poder do Espírito Santo que o salvo parte para realizar a sua obra no mundo na direção do Senhor. Então vejamos o 1.2 diz: o servo que foi tentado e venceu no deserto. Dizem que o deserto é a escola de Deus, e é verdade. Podemos verificar isso no Evangelho de Marcos, que ocupa uma narrativa, nos fazendo ver que, no início do ministério de Cristo, ele precisou passar pelo deserto. Marcos destaca que no começo da caminhada de Jesus, o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado por Satanás. E então a revista nos deixa a leitura dos versículos 12 e 13 do primeiro capítulo de Marcos, que diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre feras, e os anjos o serviam. O que nós temos neste Evangelho de Marcos é apenas uma pequena afirmação resumida deste episódio. Marcos não se preocupou em delatar aqueles 3 ataques específicos de Satanás que são mencionados nos outros evangelhos. A tentação de Jesus no deserto por Satanás não é explicada aqui com minúcia, como foi nos outros evangelhos sinóticos, mas o essencial deste evento, deste episódio, está contido aqui. O que precisamos saber sobre este episódio está contido aqui. Mas fica para a gente uma pergunta, né? Por que Jesus foi tentado? Qual o objetivo disso? Para isso, o escritor aos Hebreus nos responde de uma forma muito direta e muito clara. O Deus homem, ele se fez humano, submetendo-se às mesmas tentações que todos os humanos.
resistindo na carne, vencendo no espírito e se tornando um socorro eficiente para todos aqueles que vivem os mesmos dramas. Observe o que diz Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Por isso, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer os que são tentados. Veja bem, existem muitas tarefas que são realizadas pelos demônios, mas há aquelas que são da competência exclusiva do próprio Satanás, o líder dos demônios. Nós vamos ver a atuação direta de Satanás em dois eventos muito marcantes da história humana. Lá na sedução do Jardim do Éden, levando o primeiro casal de humanos à queda, e aqui, tentando fazer a mesma coisa com Jesus após o seu batismo. Para estas coisas ele não mandou substituto, ele foi pessoalmente. Agora, diferente do caos do Éden, Jesus derrotou Satanás, porque ele é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. No deserto, ao ser por ele tentado, também o venceu. E o venceu ao expulsar os demônios, e o venceu de um modo pleno através da sua morte e ressurreição. Jesus aniquilou o domínio de Satanás. Então, irmãos, vamos pensar que, na qualidade de tentadores a serviço, como agentes da tentação, o diabo e seus demônios prosseguirão com as suas investidas contra todos os crentes de todos os tempos, assim como ele fez com o Senhor Jesus. O drama do deserto é o nosso pesadelo cotidiano. Todos nós passamos por momentos aflitivos de grandes tentações em todas as áreas da nossa vida. Mas mesmo em tais condições, Jesus prevaleceu sobre estas provações e venceu. Anjos e feras foram as suas companhias neste lugar solitário de provações. Pode ser que quando entremos no deserto, nós estejamos assim, solitários, sem companhias adequadas para nos ajudar na hora da prova. Somente Marcos registra os animais, dizendo que anjos e feras estavam ali em sua companhia. Provavelmente a presença dessas feras seja uma imagem da desolação e da ausência da ajuda humana. Todavia, a vitória final pertence a Deus. Sempre a vitória final pertence a Deus. Sobre os nossos desertos, sobre os nossos vales, sobre as nossas crises mais medonhas, nos momentos mais difíceis que atravessarmos durante a nossa jornada nesta terra, a vitória final pertence a Deus. E a nossa vitória sobre o poder das trevas, por mais avassaladoras que elas sejam, está em Deus, o nosso Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 16, verso 20, ele diz: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Se tem uma palavra que nós devemos nos apropriar dela, é esta: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. É dessa graça que nós precisamos para atravessar qualquer deserto e permanecer firme diante da tentação e não sucumbir a ela.
Mas vejamos o item 1.3 deste mesmo tópico primeiro, fala de Jesus como um servo perseverante na oração. Então, o coração do servo aqui, ele é cheio do Espírito Santo. E ele também é forte, e ele é firme na hora da tentação. Mas por quê? Porque persevera na oração. Diz assim o texto da nossa revista: não exclusivamente o Evangelho de Marcos, mas sim todos os evangelhos descrevem a vida de oração do servo. A relação harmoniosa entre o Filho e o Pai nos faz ver que qualquer leitura dos evangelhos deixa muito evidente a prática constante de oração na vida de Jesus. Para Jesus, a oração era uma parte muito importante da sua comunhão com o Pai. Ainda podemos dizer que as suas orações corroboravam o seu caráter e a sua intimidade com Deus. Quem tem caráter transformado, quem tem intimidade com Deus, ora sem cessar, ora com toda liberdade, ora em todo tempo, conversa com Deus diuturnamente. E desse modo aprendemos com Jesus que devemos orar antes de tomar grandes decisões, pois assim como Jesus, devemos buscar alinhar a nossa vontade com a vontade do Pai. O comentarista ele vai prosseguir aqui na lição mesmo, descrevendo uma série de eventos em todos os evangelhos, em que está em foco a oração de Jesus. O versículo de referência é Marcos 1,35. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E se pensarmos em todas as vezes que os evangelhos registram a oração de Jesus, nós vamos ver o quanto a vida de Jesus como servo de Deus foi pautada na oração. Veja o que o comentarista escreveu para nós aqui na lição. Jesus orou chamando Deus de Pai. Jesus orou antes do convite, vinde a mim. Jesus orou depois da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus orou pelos pequeninos. Jesus orou na ceia, orou no Getsêmani, orou em um lugar solitário, orou no seu batismo, orou no deserto, orou a noite inteira antes de selecionar os seus 12 discípulos, orou antes da sua transfiguração, orou nos ensinando como orar a oração dominical, orou por Pedro, orou na cruz, orou em Emaús, orou antes de ressuscitar Lázaro, orou no templo, e orou por todos os seus discípulos em João capítulo 17. E se você ler este capítulo de João 17, você vai ver ali orando, Jesus orando por mim e Jesus orando por você, porque ele orou por todos os seus discípulos de todos os tempos. Então, Jesus é o nosso exemplo máximo em tudo. E na sua vida de oração nós temos também um modelo referencial. Jesus nos mostra de muitas formas a necessidade de perseverança em oração e nos ensina que quem ora com seriedade, com firmeza, com diligência, tem as suas orações atendidas. Embora algumas vezes parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas ou atendidas, ainda assim é necessário perseverança em oração, porque Deus sempre há de nos responder com o melhor para nós. Não na hora que a gente quer, não na hora que a gente pede, mas na hora dele e com aquilo que é o melhor para nós. Amém? Então entramos aqui no segundo tópico, que nos fala de Jesus como um servo exemplar. No primeiro tópico, nós pensamos um pouquinho no coração do servo enviado por Deus, que foi um servo cheio do Espírito Santo, um servo que atravessou o deserto debaixo de uma tentação acirrada e venceu,
e um servo que perseverava na oração. Agora, seguindo ainda com o servo exemplar, nós vamos ter aqui nesse segundo tópico, dizendo a revista: Jesus é o nosso referencial de servo. Nós podemos dizer sem medo de errar que não há nenhum modelo de servo mais sólido do que o do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja vocês que na época de Jesus, o que as pessoas tinham como um exemplo máximo de servidores de Deus eram os fariseus. E em todas as épocas ainda é assim. Nós temos aqueles que parecem ser muita coisa quando não são, e que as pessoas mesmo acreditam que estão prestando um grande serviço para Deus quando não estão. Por isso mesmo Jesus é o nosso referencial de servo, porque tendo Ele como orientador das nossas atitudes, nós não vamos errar o alvo. A necessidade que nós temos de prestar a Deus um serviço verdadeiro caminha ao lado do perigo de nos tornarmos fariseus nas nossas práticas religiosas. Para mostrar o valor de um, nós precisaremos apontar para o problema do outro. Agora, o serviço verdadeiro se origina no relacionamento com Deus, na energia gasta com Deus, no tempo que dedicamos a Deus a respeito daquele assunto específico no qual trabalharemos. Isso, irmão, só acontece no profundo, no íntimo. E se não acontecer lá, o que sair de projetos e ações com aparência de serviço divino será tão somente um investimento humano. Será um tipo de militância. Quem gasta muito tempo em projetar algo para Deus, mas não gasta tempo com Deus em relação ao projeto, não está projetando para o reino. Então, quando estamos em Cristo, a serviço de Cristo, vivendo para Cristo e nos parecendo cada vez mais com Cristo, nós prestaremos a Ele um serviço seguindo as suas pisadas, reproduzindo os seus ensinamentos. Aí sim, nossos projetos ganharão vida e cumprirão propósitos excelentes. Nós vamos ver aqui, o 2.1 diz: Jesus é o exemplo a ser seguido. Ele não é um exemplo. Jesus é o exemplo a ser seguido. Há numerosas referências em todo o Evangelho de Marcos sobre a entrega de Cristo como servo. Neste Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, nosso perfeito Mestre, nos ensinou o significado de servir sem reclamar, por palavras e exemplo. Deste modo, nós, como seus discípulos, somos chamados a servir como Ele serviu. Daqui não ser exagero afirmar que em nenhum momento a Bíblia deixa transparecer em suas páginas que Jesus foi incompreensivo ou desrespeitoso com alguém. Pelo contrário, Ele servia a todos com o mesmo carinho e atenção, sendo até os dias de hoje o nosso maior exemplo de serviço ao próximo. Se nós começamos a desvendar o coração do servo no primeiro tópico, nós vamos continuar nesse segundo tópico. Nós vamos ver aqui que o coração do servo era um coração carinhoso e atencioso, segundo esse primeiro item. Que o coração do servo era obediente, segundo o segundo item. E que o coração do servo era submisso, segundo o nosso terceiro item. Então vejamos em relação a esse primeiro item, Jesus é um exemplo a ser seguido, é que chama a nossa atenção que onde o exemplo de Cristo é seguido, a gentileza, a acolhida, a respeito,
a diligência no atendimento das necessidades do outro. Onde o exemplo de Cristo é seguido, as pessoas se aproximam e ficam por amor e não por necessidade ou por medo. Onde o exemplo de Jesus é seguido, nós podemos transitar com toda liberdade, sem receio de ser ofendido, desprezado, descartado, injustiçado, humilhado publicamente ou silenciado. Por quê? Porque Jesus, Ele é o nosso modelo supremo de liderança servidora, carinhosa, atenciosa, gentil. Então, sim, irmãos, quando estudamos o exemplo de Jesus no Evangelho de Marcos e como ele agia no contato com o outro e como ele o tempo inteiro estava para todo lado liderando pelo exemplo, nós percebemos que toda liderança deve ser motivada por esse amor a Deus e ao próximo. Caso contrário, ela não terá a aprovação de Cristo. Um líder, tanto quanto o seu liderado, deve depender da orientação do Espírito Santo, que é confirmada pela Bíblia, a palavra de Deus. Também é preciso que nós primemos, coloquemos em alta relevância os princípios éticos e morais do cristianismo. Porque o ministério de Jesus seria curto, cerca de 3 anos. Então, ele precisava de um programa de discipulado rápido, prático, intensivo, seletivo. E aí ele escolheu especialmente 12 homens com os quais ele trabalhou mais de perto, e estes teriam a incumbência de transmitir aos outros e fazer novos discípulos. O certo, irmãos, é que os líderes devem aprender com Jesus, que a prioridade no ministério é formar discípulos pelo ensino e pelo exemplo. Formar discípulos requer tempo, ensino da palavra, oração, visitação, atribuição de missão, exemplo e humildade. Estudar sobre a vida de Jesus como líder nos conduz a um modelo completo de liderança em que a autoridade e o serviço, o amor e a verdade, a firmeza e a sensibilidade, a disciplina e a compaixão, a fidelidade e a submissão andam juntos. Seguir o exemplo de Jesus é pastorear com o coração amoroso e prestar o seu serviço sobre esta base. 2.2 Jesus, um exemplo de obediência. Estamos cientes de que o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. No que diz respeito à obediência, alguns dicionários a definem como uma ação de submeter-se à vontade de alguém. A par desta compreensão, é importante dizer que existem nas Escrituras grandes exemplos de obediência, contudo o maior deles é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Em cada ação do servo, presenciamos Ele mesmo obedecendo ao Pai. Assim, aprendemos a enxergar que Cristo nos ensinou no Evangelho de Marcos grandes lições sobre a necessidade de obedecer a Deus, de modo que possamos ser participantes do seu reino. Bem, vocês precisam ler aí Marcos, capítulo 1, versículos 22 e 27, também Marcos, capítulo 1, versículo 41 e 42, que fala pra gente desse exemplo a ser seguido. E nesse quesito específico da obediência, nós vamos entender que a obediência de Jesus ao Pai exemplifica e leva as pessoas a estarem mais próximas de Deus. E a obediência a Deus leva estas mesmas pessoas a serem mais próximas de Jesus. Olha que interessante. É um ciclo que se repete. Uma vez
que a obediência à vontade de Deus, ela é ordenada, ela é pela graça de Deus possível. É possível obedecer a Deus neste nível, como Jesus está dizendo, porque Ele mesmo ordenou. Em Hebreus 5:8 nós lemos: ainda que Ele era filho, Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que Ele era filho, filho de Deus, filho do soberano do universo, Criador e Senhor de tudo que existe no céu, na terra, em tudo o que foi criado. Ele era filho e também Criador, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, diz João 1,14. Mas ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Mas, como o nosso Cristo nunca foi desobediente, nem teve inclinação para isso, como Ele poderia aprender a obediência? O que fica evidente para a gente aqui é que quando a obediência é fácil, ela coloca também o seu portador sob suspeita. Por quê? Quando é fácil obedecer, talvez nos nossos gestos de obediência esteja embutido um certo egoísmo disfarçado ou simplesmente uma política de conveniência. Mas o nosso Senhor Jesus teve que aprender esse aspecto da vida com Deus pela experiência pessoal, por aquilo que Ele padeceu, bebendo até a última gota do cálice amargo, ainda que era filho. Se este filho quisesse se tornar sumo sacerdote salvador, adequado para todas as necessidades dos seres humanos, ele precisaria ir até o fim e ser aprovado em todos os sentidos. E ele assim o fez. Ele aprendeu obediência por aquilo que padeceu nesse sentido, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O alvo da vida cristã também precisa ser de obediência a Deus, obedecendo quando é fácil obedecer, com alegria, mas também obedecendo quando é muito difícil. Nem sempre vai ser simples ou fácil obedecer, mas o coração do servo é um coração obediente, independente das circunstâncias. Isto é o que eu aprendo e que eu tiro de lição prática para a minha vida nesta lição. A agonia, a vergonha, o desprezo e o martírio foram reais. A sua obediência também foi real e permanece como um legado nosso, uma herança nossa, porque ela satisfez todas as exigências divinas. Na direção do Espírito Santo, o Senhor Jesus efetuou a obra proposta sem esmorecer, sem desistir, sem voltar atrás, por obediência ao Pai. Por tudo isso, a pessoa espiritual, ela também quer carregar a sua cruz. Ela também quer aprender esse tipo de obediência. Muitos cristãos aceitam a adversidade ou a tribulação com um suspiro e diz: ai, essa minha cruz que eu tenho que carregar, não tem jeito. Bem, a gente precisa lembrar que tudo isso sucede a todas as pessoas. A cruz é aquela adversidade extra que sempre vai surgir como resultado da nossa obediência a Cristo. Agora, essa cruz não é forçada sobre nós. Nós voluntariamente a tomamos com pleno conhecimento das Escrituras. Nós decidimos
obedecer a Cristo. Como resultado dessa obediência, nós decidimos carregar a cruz, e carregar a cruz significa ligar-se à pessoa de Cristo, ser fiel à soberania de Cristo, ser obediente aos seus mandamentos. E uma pessoa espiritual é aquela que manifesta estas características. Irmãos, o caminho da bênção continua sendo o caminho da obediência. E por fim, neste tópico 2, o coração do servo é também o nosso exemplo de submissão. Jesus, nosso exemplo de submissão. Em todo o Evangelho de Marcos, Jesus deu exemplo de submissão ao Pai. Podemos observar do capítulo 1 ao capítulo 16, ou seja, todo o Evangelho, Jesus veio cumprindo os desígnios de Deus. O Evangelho de Marcos nos apresenta que Jesus cumpriu todo o projeto que o Pai idealizou para a salvação da humanidade. Como nos mostra este Evangelho, Jesus em nenhum momento se insubordinou à vontade do Pai. Paulo diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, que nós já lemos lá no início. Então vejamos aqui, nós temos nesta questão de Jesus vindo ao mundo como Filho de Deus, uma situação muito particular, porque ele foi amplamente rejeitado por todos os setores, porque ninguém imaginaria que um Messias tão aguardado não corresponderia às expectativas que os judeus alimentavam de um líder guerreiro poderoso, um soberano rico, ainda que isso não se ajustasse às promessas messiânicas que eles mesmos conheciam tão bem das Escrituras. Então, os evangelhos, especialmente o Evangelho de Marcos, vai trabalhar essa questão, mostrando o modo como ele era simples, ele era humilde, ele era experimentado na pobreza, solitário sim, rejeitado sim, vivendo na obscuridade, mas a sua natureza submissa, o coração submisso do servo é o seu grande exemplo de como todos nós devemos ser. Porque todas as condições o relegaram a viver à margem, mas a sua submissão servil não o impediu de cumprir toda a vontade do Pai, mesmo nestas condições adversas. E aí, quando a gente olha para trás, como dissemos aí no Natal e continuamos a dizer, quando a gente olha para trás, o que a gente vê? Uma manjedoura vazia, uma cruz vazia, um túmulo vazio. Todos estes símbolos de pobreza, de solidão, de rejeição, de obscuridade, está tudo vazio. Mas Jesus Cristo voltou para o seu próprio lugar, ocupou o seu lugar no trono. Ele está ocupado e Jesus reina poderoso depois de ter vindo à terra e cumprido a sua missão. Então, irmãos, uma coisa que nós vemos é que a submissão também está muito intimamente ligada à humildade. Um dos termos gregos usados para a submissão também é traduzido como obediência, colocar-se debaixo, se submeter. A submissão que Deus espera dos seus servos, ela é voluntária e ela deve ser de todo o coração, igual ou como foi a de Jesus durante todo o tempo da sua vida nesta terra. Vejamos ainda uma coisa muito importante, sabe? Pela nossa própria natureza, nós não queremos nos submeter, acatar, obedecer. Mas a submissão bíblica
Ela é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, conforme Efésios 5, 18 a 21. E ela é também uma prova de que nós somos obedientes a Deus, de que nós somos servos aprovados. A gente pode dizer que submissão e serviço são os dois lados da mesma moeda. O que muda é o referencial. A cruz é o símbolo da submissão. A toalha é o símbolo do serviço. Jesus viveu a sua vida de cruz como servo em total submissão, sendo servo de todos. E com estes gestos de submissão e serviço, ele convoca todos os seus discípulos também ao caminho da submissão e do serviço. Em João 13, 14 e 15, ele diz: eu lhes dei o exemplo, para que façam conforme eu lhes fiz. E as lições mais preciosas sobre missão são aquelas que aprendemos com Jesus. Amém? Então, vamos agora para o terceiro e último tópico da nossa lição. No primeiro tópico, nós percebemos que o coração do servo, ele se revelou quando Jesus, cheio do Espírito Santo, foi plenamente preparado para o seu serviço do ministério. Depois, o coração do servo, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto e ali ele tem esse confronto com as tentações e as vence com oração, com jejum e com a palavra de Deus. E também vimos que um coração de servo, no tópico primeiro, ele é perseverante na oração. No tópico segundo, nós vimos que o coração do servo exemplar, ele é cheio de carinho e atenção, que são as palavras que foram usadas aqui pelo comentarista, que Jesus, ele servia a todos com o mesmo carinho, com a mesma atenção. E vimos também que o coração do servo é um coração obediente e é um coração submisso. Agora nós vamos ver no tópico 3, Jesus, o exemplo do servo em ação. E diz assim a nossa revista: existe pouco relato sobre o ensino de Jesus no Evangelho de Marcos. Claro está para nós que na maior parte da narrativa deste Evangelho, observamos Jesus fazendo coisas e não falando. Daí a necessidade de estudá-la em toda a sua totalidade para aprendermos com Marcos que, como servos de Cristo, não podemos permanecer imparciais, necessitando responder efetivamente ao nosso chamado. O que nós vemos aqui, lendo o Evangelho de Marcos, que nos fala deste servo em ação, é que onde Jesus chega, algo acontece. E Jesus veio para a região da Galileia, trazendo as boas novas da salvação. Nada de tristeza, nada de destruição, nada de caos. Eles já tinham isso em abundância, porque estavam vivendo sob a dominação do Império Romano. Mas ele está trazendo boas novas vindas do próprio Deus. A mensagem salvífica de Cristo inclui salvação, esperança, vida abundante. Tudo que ele passou a fazer tinha a ver diretamente com aquilo que ele pregava. Ainda que a gente saiba que o Evangelho de Marcos tem pressa em anunciar o Cristo e os seus feitos, mostrando o servo em ação, sabemos, contudo, que a pedagogia divina possui diferentes maneiras de ensinar e de se fazer entender. O ensino não é o foco aqui. O foco aqui é a ação que vem do ensino. Então vejamos o 3.1. O servo nos ensina que devemos ser guiados pela fé.
Percebemos no Evangelho de Marcos de forma incontestável que devemos ter fé no Senhor Jesus Cristo a ponto de confiarmos a Ele todas as nossas dores. Marcos nos apresenta que devemos nos achegar a Cristo e Ele cuidará de nós. Ainda podemos enxergar neste Evangelho que carecemos de colocar nossa fé em Cristo, tornando-nos seus discípulos para cumprirmos o ide determinado por Ele. Em Marcos, fica evidente que Jesus sempre socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo e dores que enfrentamos. Então, neste exemplo do servo em ação, o coração do servo se manifesta cheio de fé. O coração do servo é um coração crente, é um coração que crê firmemente. E aí, já no capítulo 1, nós vamos ver aí a resposta dessa fé. Em muitas das coisas que aconteceram ali, esse capítulo 1 é rico em testemunhos de milagres, de libertação. Aí o comentarista disse pra gente aqui, em Marcos fica evidenciado que Jesus sempre nos socorre em todas as nossas situações de ansiedade, medo e dores que enfrentamos. A autoridade messiânica de Jesus para agir em nome de Deus não deixou dúvida de quem guiava as suas ações. E a fé no Senhor Jesus precisa nos fazer entender isto e aceitar por fé o que Ele tem reservado para cada um de nós. Essa descrição dos milagres, como confirmações da palavra, cumpre o objetivo de despertar a fé. A crença nos milagres bíblicos sempre foi uma característica central da fé cristã. Você veja que dos 661 versículos que nós encontramos nos evangelhos de Marcos, que por um acaso é o menor dos evangelhos, destes 661 versículos, 209 versículos tratam de milagres. Jesus não só pregou a chegada do reino de Deus, como também a demonstrou através do ministério da cura, da expulsão de demônios e muitos outros milagres. Por quê? Porque estes faziam a parte normal do seu ministério, como nos diz Mateus 4, 23. Bem, vamos ainda pensar neste primeiro tópico que nos fala de um servo que nos ensina que devemos ser guiados pela fé. A gente vai ver que o que Jesus encontrou pela frente muitas vezes em Israel foi uma fé pequena, vacilante, superficial. Tão diferente da fé daquele que nem era da comunidade de Israel. Se você ler lá um trecho da palavra de Deus que nos conta a história daquele centurião romano que pediu a Deus que fosse até a sua casa para poder ali curar o seu servo. Isso está em Lucas capítulo 7, verso 9. Quando a gente lê o testemunho de fé desse gentio que Jesus reconheceu, a gente vai ver que ela era muito diferente da fé daqueles que eram da comunidade de Israel, para os quais Jesus veio primariamente. Mas, ao reconhecer o poder e a autoridade de Jesus, o centurião usufruiu de tudo o que adveio desta fé desinteressada, mas ao mesmo tempo mais forte do que a morte. Um exemplo vivo de que esse tipo de fé que Jesus, um exemplo vivo de que é este tipo de fé que Jesus espera dos seus discípulos, seja judeu, seja gentio. Então, Jesus, o servo, nos ensina que devemos ser guiados pela fé. A sua vida ruidosa, movimentada, proativa, de muitos afazeres,
nos legou também o tipo de fé que precisamos desenvolver. Aquela fé como o aspecto puramente espiritual da vida cristã, que se desdobra em atos necessários e aprovados de uma vida útil, importante, essencial, de grande valor para Deus e as pessoas. Quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele escreveu também porque a situação dos judeus estava se complicando muito. E dentro de pouco tempo eles haveriam de passar por um período de crise sem precedentes, porque nos anos 70, pouco depois que esse evangelho foi escrito, por aquilo que a gente já estudou na semana passada sobre a datação desse evangelho, Jerusalém foi destruída e os judeus foram espalhados pelo mundo. Mas Marcos, através desta palavra inspirada, haveria de alimentar multidões daqueles que precisariam de uma fé viva e eficaz, principalmente para atravessar os dias sombrios que se avizinhavam. Quando as coisas ficassem muito difíceis, eles teriam a palavra, o registro escrito do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele falou e fez, das suas atitudes relevantes que servem de exemplo para todo servo e serva de Deus. Eu quero crer que realmente a fé foi feita para os dias sombrios. E os primeiros crentes precisavam ser movidos pela fé no Filho de Deus. E nós igualmente. E uma fé tão grande que viria também sobrenaturalmente como um dom espiritual, a quem buscasse é o que estava reservado para estas pessoas. E essa fé os manteria firmes, mesmo quando as circunstâncias se manifestassem ou se mostrassem adversas e intoleráveis. Então vejamos. O coração do servo é um coração cheio de fé, guiado pela fé. 3.2. O servo nos mostrou ser possível liderar através do serviço. O que a gente vai ver no finalzinho desta lição é o 3.2 e o 3.3, que fala do servo e a sua influência inspiradora, voltando lá naquele assunto da liderança. Quem serve a Deus e ao próximo precisa aprender a liderar através do serviço. Diz, no Evangelho de Marcos encontra-se largamente difundida a ideia de que Jesus liderava através do serviço. E achando-o, lhe disseram, todos te buscam. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. A partir de uma análise dos 4 evangelhos, podemos identificar que este evangelho é o que mais destaca esta observação de que Jesus liderava através do serviço. Deste modo, compreende-se facilmente como os seus discípulos devem imitá-lo no serviço. Então, irmãos, o que vemos é que Jesus foi e é o maior líder de todos os tempos. Não há líder cristão genuíno que não deseje ser como Jesus. E os evangelhos, na sua totalidade, fizeram questão de frisar esse dado relevante e imprescindível. Nunca houve alguém com uma vocação tão suprema, um ministério tão eficaz, uma liderança tão exemplar e legado mais duradouro. Como líder, ele tinha uma clara consciência da sua pessoa, da sua missão, do seu dever de formar discípulos para que estes continuassem a sua obra. Em seu estado de humilhação, Jesus aprendeu a depender do Pai em tudo e em todas as suas escolhas ministeriais, desde o chamado aos discípulos até o seu triunfo na cruz, foram todas elas feitas em oração, em submissão ao Pai. Todos nós somos chamados a amar, a servir e a liderar como Ele.
fazendo outros discípulos, para que a obra de Deus continue se expandindo até a consumação de todas as coisas. Em várias ocasiões, Jesus demonstrou que sua missão e liderança havia sido delegada pelo Pai. E era imprescindível que as pessoas crescem nele como alguém vindo de Deus. Era importante aos judeus observarem, conferirem e concluírem pelas Escrituras que este era aquele mesmo sobre o qual estava escrito nas leis e nos profetas. Jesus sabia perfeitamente por que veio ao mundo, mas os outros também precisariam saber. Então ele fala de si mesmo como tendo vindo ou sido enviado por Deus em várias passagens dos evangelhos. Ele possuía um completo conhecimento de cada momento, de cada estágio do seu ministério. E essa consciência se devia tanto ao seu relacionamento eterno com o Pai, quando recebeu sua missão, como aos próprios textos proféticos que falavam em detalhes desta missão. Hoje, nenhum líder é capaz de ter uma visão completa da sua missão com respeito a cada estágio da sua vida ministerial como Jesus teve. Contudo, ainda assim, é de muita importância para os líderes compreenderem por que foram chamados por Deus, qual a natureza da sua missão e que eles precisam ser líderes como Jesus. Jesus nos deixou esse legado, esse exemplo de liderança servidora. E é muito lindo de ver tal liderança em exercício. Na primeira metade do capítulo 42, Isaías prediz a vinda de um Salvador chamado de o Servo de Deus, o qual seria cheio de Espírito e do poder de Deus, sendo, entretanto, pleno de mansidão e de humildade. Uma das características deste servo que nós encontramos já lá nos livros proféticos de Isaías é que ele, como diz Isaías 42:3, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, ele promulgará o direito. Quando a gente compara isso com Mateus 12:20, já os evangelhos repetem essa afirmativa em relação a Jesus, dizendo que quando ele vier, não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. Bem, o que nós temos aqui é que o servo real, vindo da parte de Deus, trabalharia de forma reservada, silenciosa e gentil. Ele não acabaria de quebrar uma cana que tivesse sido ferida, nem acabaria de apagar uma chama que já estivesse fraca e pronta para se apagar por si mesmo. E igualmente traria verdade e julgamento com um propósito remidor. As suas atividades girariam em torno da redenção e não da condenação. A sua missão seria restaurar e não excluir, não alienar. E esta é a razão pelo qual a gente chama ele de Salvador e de Libertador. Entretanto, este servo do Senhor, apesar de gentil, seria também poderoso. Jamais falharia ou desanimaria, e o seu propósito era estabelecer a justiça na terra. Olha como isso é maravilhoso. Sabe o que isso está dizendo para mim e para você nesta manhã? Que como servos do Deus Altíssimo, tendo recebido a Jesus Cristo nas nossas vidas e sendo transformados por eles, nós também precisamos ter corações de servos, líderes servidores, porque sempre encontraremos pelo caminho
canas quebradas e pavios fumigantes. Que não sejamos nós nesta situação. Mais do que isso, assim como o Messias iniciou seu ministério terreno, citando as palavras do profeta Isaías, chamando a atenção para o que veio, assim nós também precisamos estar investidos da missão de restaurar e não de destruir, de unir e não de separar, de curar ao invés de provocar maiores feridas, de sermos instrumentos de honra e vasos idôneos ao invés de pedras de tropeço. Isso é liderar pelo serviço. Leiam Isaías 61, dos versículos 1 ao 3. O que eu aprendo com isso? Servidão, mansidão, suavidade, gentileza, generosidade, compreensão, longanimidade, entre outras, são as características encontradas no servo sofredor, que tanto conquistou quanto nos outorgou o direito de sermos agraciados com tão grande salvação e vida abundante na sua presença. Este é o exemplo de líder maior no qual nós devemos nos espelhar. E para concluir, o item 3.3 fala do servo e a sua influência inspiradora. E é interessante que depois de ter dito tudo o que já foi dito anteriormente, realmente isso vem até nós como um confronto direto. Que tipo de líder nós queremos ser? Será que a nossa influência também está sendo inspiradora? Olha o que diz a revista: no Evangelho de Marcos, podemos conhecer Jesus pelo que ele é. Passamos a conhecê-lo por suas ações e cuidados com todos. Se bem observado, podemos ver nele uma influência inspiradora para todos nós. E podemos dizer sem medo de errar que Jesus é o homem perfeito, o nosso maior padrão de integridade e justiça. Sua disposição em servir na melhoria das pessoas era extraordinária. Por tudo que fez, Jesus se tornou o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então vejamos aqui alguns comentários finais, adicionais, já concluindo essa lição. Jesus influenciava para melhor todas as pessoas e ele liderava pelo exemplo. Liderança é, acima de tudo, um exercício de influência. Jesus nunca escreveu um livro, no entanto, ele endossou a autoridade do Antigo Testamento e a promessa de inspiração para o Novo Testamento. Em várias ocasiões, o Senhor prometeu a concessão de autoridade divina para o testemunho apostólico dele mesmo. Quando o Senhor enviou os seus discípulos para pregarem o reino dos céus, ele lhes prometeu proteção e direção. A proclamação que os apóstolos fizessem de Cristo teria origem no Espírito de Deus. Então, nada falta ao líder cristão que se inspira no seu mestre, seguindo as suas pisadas. Este realmente há de se tornar um exemplo. John Maxwell, o ícone maior quando se trata de liderança em termos administrativos, ele escreveu o Livro de Ouro da Liderança, que foi lançado em 2011 pela Thomas Nelson, e ele diz: tudo começa e termina na liderança. Isso significa que os líderes inevitavelmente melhoram ou complicam a vida das pessoas que os seguem. Onde quer que exista um bom líder,
A equipe melhora, a organização melhora, o departamento ou a divisão melhora. E onde houver um mau líder, todo mundo que recebe a influência desta pessoa passará por uma situação muito difícil. A liderança pode fazer qualquer empreendimento melhorar ou piorar. Então é hora de nós pensarmos que tipo de líderes que nós queremos ser segundo Deus, porque nós estamos influenciando pessoas, nós estamos inspirando pessoas, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para melhorar quanto para piorar. Quando os líderes são saudáveis, os seus seguidores são igualmente sadios. As pessoas podem ensinar o que sabem, mas elas refletem aquilo que são. Os melhores líderes são aqueles que conscientemente promovem o desenvolvimento das pessoas em suas equipes. No entanto, tanto bons quanto maus líderes têm uma capacidade de influência inquestionável. Quando a gente estudou o Sermão do Monte, lendo lá em Mateus 7,12, está escrito: tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. E quando nós conhecemos Jesus pelo que Ele é no Evangelho de Marcos, que é o objeto do nosso estudo, nós vamos entender melhor a dinâmica existente entre líderes e liderados, entre os discípulos e seus mestres. Ali a gente percebe que o incentivo, o encorajamento, a motivação, o ânimo pronto, seja qual for o nome que se dê, é essencial à liderança. E não há líder que prevalece sem assumir esses componentes básicos e indispensáveis a qualquer tipo de relacionamento. Mas como que a gente conquista estas coisas? Não há como esperar lealdade, entusiasmo, dedicação antes de construir um relacionamento firme e conquistar a confiança de todos. Não há como exigir antes de oferecer. É o mesmo que a gente esperar unidade sem união, ou fidelidade onde as relações não estão fluindo dentro do Espírito, da dinâmica do Espírito de Deus. E é para isso que Jesus veio, para nos ajudar onde fraquejamos e nos mostrar saída onde não estamos enxergando o que deveria fazer da forma correta. Ele é a nossa luz, que alumia as nossas trevas. Então a gente vê que o que levamos como lição prática ou verdade aplicada nesta lição é que Jesus precisa ser para mim e para você, em todo o tempo da nossa existência, uma influência, não só que inspira, mas também que molda o nosso caráter. Haveria outras coisas para falarmos a respeito do homem perfeito, o nosso modelo que foi concebido pelo Espírito Santo, mas nós caminhamos agora já para a conclusão dizendo, a revista diz, nós aprendemos nesta lição que devemos ter o mesmo comportamento de Cristo, que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Para ser servo, às vezes será necessário aniquilar-se a si mesmo. O coração do servo, ele não conhece limites para amar, para acolher, para cuidar, A gente viu aqui, no primeiro tópico, que o coração do servo, ele foi cheio do Espírito Santo no batismo, ele enfrentou as tentações do deserto, perseverou em oração. Vimos aqui no tópico 2 que o coração do servo, ele foi um exemplo de carinho, de atenção, de dedicação para com todos. Ele foi um exemplo de obediência e de submissão.
Agora, nós vimos nesse tópico 3, no exemplo do servo em ação, é que o servo nos ensinou a termos uma vida cheia de fé, a esperarmos mesmo contra toda a esperança e a permanecer firmes e constantes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Também nos ensinou que um servo do Senhor, ele lidera através do serviço que ele presta para Deus, e que este serviço é um serviço excelente, é um serviço que realmente agrega, que traz para si, que mantém o vínculo essencial entre o corpo de Cristo na terra. Mas também este servo, ele é uma influência inspiradora. Então, o coração do servo é compassivo, é misericordioso, é cheio de graça e de verdade. O coração do servo padece por causa dos pecados que não cometeu, para que com seu sofrimento aqueles a quem ele está servindo possam ser perdoados, purificados, justificados e libertados do cativeiro eterno. O coração do servo nos ajuda a ser servos e também a ter um coração de servo. Seu exemplo, sua influência, sua liderança, sua vida santa nos influenciou e nos inspirou para sempre. Quando Marcos nos apresenta o servo, está nos mostrando o que ser e como agir vivendo a maneira de Deus. Um coração de servo é o que nós precisamos ter se nós quisermos agradar a Deus. Amém, amados? E com essa lição preciosa, o Senhor está nos chamando para olhar para dentro do nosso próprio coração e verificar se nós também temos um coração de servo, como o do Senhor Jesus. Oremos. Pai amado, ao findar esta lição, nós adoramos a Ti e pedimos em nome de Jesus Cristo, nos dê um coração de servo. Muitas vezes nós não temos prestado atenção nos seus ensinamentos, mas nós queremos ser um servo, assim como o Senhor foi, cheio do Espírito Santo, com capacidade de enfrentar as tentações, de sobreviver às adversidades, de sermos ternos, compassivos, misericordiosos, carinhosos e gentis com todos, obedientes e submissos. Também, Jesus, a desenvolvermos um tipo de liderança servidora que agrade ao Senhor e traga muitos benefícios a todos. Em nome de Jesus, completa em nós a sua boa obra e assim oramos agradecidos. Amém, igreja? Tenham todos um ótimo domingo, debaixo das bênçãos do Senhor.